Saudações a todos, meu nome é Luiz Gustavo Fagundes Teixeira, juntamente com o Arthur Panzerra, o Eric Guedes e o João Lese, a gente desenvolveu um trabalho prático de teoria de grafos e contabilidade com a temática de análise e interações em repositórios do GitHub, utilizando a estrutura de grafos para isso. Bom, o alvo do nosso projeto foi o repositório Starship, com 58.300 estrelas aproximadamente. Esse repositório basicamente hospeda o código-fonte do Starship, né, que é uma aplicação voltada à otimização e personalização de terminais, né. Bom, uma vez conhecendo o repositório, eu vou apresentar para vocês a arquitetura do sistema que a gente usou para atingir esse objetivo. Então, basicamente, foi uma aplicação completamente desenvolvida em Python e a gente dividiu em 5 camadas principais. A nossa parte de mineração, que é evidenciada pela classe GitHub Minerador, que ela coleta os dados do GitHub utilizando a API do GitHub em si, né? E esses dados minerados a gente armazena em um arquivo JSON no formato JSON Lines, né? Uma vez que esses arquivos foram armazenados, a nossa classe Graph Builder ela lê esse JSON e constrói 4 grafos. Esses 4 grafos são direcionados e ponderados, certo? Com a construção dos grafos, entra a nossa parte de análise das métricas que a gente calcula. Né? No caso, métricas de redes complexas, como centralidade e detecção de comunidades também. Né? Uma vez construindo os grafos, fizemos a análise, a gente tem a opção também de exportar esses grafos para visualização. Então, os grafos são exportados no formato GEXF, que é o tipo de arquivo utilizado pelo software do GFI, que é um software utilizado na visualização de grafos. Uma visão geral do sistema, vendo a arquitetura, eu vou falar um pouco da base, que foi a nossa extração de dados. Né? Então, o que foi minerado? Foram comentários, revisões, aprovações e merges de pull requests, e também comentários e fechamentos de issues. Bom, e como antes citado, a gente armazenou esses dados em um arquivo interações.json e a gente estruturou ele da seguinte maneira: source user, que é a nossa origem, nosso target user, que é o nosso destino, o tipo da interação, aqui por exemplo, comentário issue, né, issue comment, o peso dessa interação, que posteriormente vai ser agregado na aresta, o repositório de origem e a data de criação. Interessante mostrar que à medida que a gente vai navegando pelo JSON, a gente vê o tipo da interação mudando. Aí, por exemplo, eu vou descer aqui um pouco mais para baixo e a gente vai estar vendo comentários em issues, né? Então, descendo mais a gente vê fechamentos de issue, também vemos aqui review de pull requests, comentários de pull requests. Bom, falando agora de como a gente estruturou o nosso grafo, né? Source e target user vão atuar como vértices dos nossos grafos, né? Então, vértice de origem, vértice de destino, e o tipo da relação entre esses usuários vão ser as nossas arestas. Com base nisso, o template do trabalho pede que a gente gere 4 grafos. Grafo 1, que relaciona comentários em issues ou pull requests. Grafo 2, que relaciona fechamentos de issues para outros usuários. E o grafo 3, que relaciona revisões, aprovações e mestres de pull requests. Tendo esses 3 grafos, a gente consegue gerar o grafo 4, que é um grafo integrador, que integra todas as nossas interações e adiciona pesos nessas interações conforme o tipo dela. Analisando as nossas camadas aqui a nível código, né, a gente já viu a parte do minerador que gera o nosso interações.json, né? Então agora vendo um pouco do coração da aplicação mesmo, que é a nossa biblioteca de grafos. Aqui a gente tem a subpasta de análise, né, que é a parte da nossa biblioteca que vai gerar as análises em função dos grafos gerados pelo builder, né, que vai gerar os grafos para nós. Aqui em Graph, passando rapidamente, a gente vai mostrar a Abstract Graph, que é uma classe mãe que compartilha atributos e métodos que são usados na nossa classe de lista de adjacência e matriz de adjacência, né? Que é usado para gerar os nossos grafos direcionados e não direcionados. Então aqui a gente vai perceber atributos como número de vértices, número de arestas, né? Funções importantes de validação, uma função bacana que a gente pode mostrar aqui rapidamente é que valida, né, a não existência de loops para que o nosso grafo ele permaneça simples, né? Permaneça sempre simples. Então ela verifica se o vértice de origem e destino são iguais e não deixa isso acontecer para que os grafos continuem sendo simples, né? Então, pegando aqui a lista de adjacência rapidamente, a gente vê aqui que, vamos supor, a Edge, né? Ela usa métodos da classe mãe, né? Por exemplo, valida vértice, né? E valida também looping, né? Antes de adicionar. Então, né, uma visão superficial da nossa biblioteca é essa. Então, demonstrando aqui um pouco do nosso minerador, vai dizer que a nossa aplicação está dockerizada. Então, a gente tem 2 etapas. Primeiro, a gente roda o minerador, depois a gente, com os dados minerados, a gente roda a aplicação em si. Então, para rodar o minerador, a gente aplica esse comando, ele starta o container e vai dar para a gente a resposta dos status, né? Então, aqui, iniciando a mineração, né? Depois ele mostra issues encontradas, posteriormente ele vai mostrando os dados encontrados. Por fim, ele grava todos esses dados aqui para a gente nas nossas interações JSON. Mostrando agora um pouco da nossa interface mesmo web, a gente consegue verificar toda a parte de análise dos grafos, né? Visualizar a lista de adjacência, a matriz de adjacência, né? Em todas as métricas que a gente calculou, a gente colocou um botão, né? Que a gente consegue executar
o comando para calcular, né, caso exista alguma atualização, né? Então a gente pode ver que enquanto ela fica carregando, a gente consegue navegar pela aplicação normalmente, a gente aguarda o resultado para ver as análises, né? E também consegue fazer o export dos grafos e visualizá-la na nossa pasta de dados.